Então, pessoal, aqui, ó, só para revisar os níveis de distribuição das camadas de energia. Já está pronto aqui em cima, né, a tabelinha K, L, M, N, O, P, Q, que são as camadas, e os números, a quantidade máxima de elétrons que cada uma dessas camadas suporta. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Vamos fazer uma distribuição aqui de 3 elementos. Vamos ver aqui do polônio, que tem seu número atômico 84. Vou colocar de outras cores para diferenciar aqui. Vou colocar do flúor, que tem seu número atômico 9. E do argônio, seu número atômico 18. Bora lá. Lembra da regra da penúltima e da última camada do elétron. Não é da penúltima nem da última camada dessa tabela aqui, não. Você tem que entender que essas duas penúltimas e essas duas camadas, última e penúltima, ela equivale à camada do elétron que você está fazendo a distribuição. Então, quando você perceber que é a penúltima camada dele, você já começa a usar a regra. Quando perceber que é a última também. Vamos ver que é do polônio. 84. Como vai ficar a distribuição? Camada K, 2. Camada L, 8. Camada M, 18. Camada... Aí você já vem aqui para perceber se está chegando na penúltima camada. O que você faz? Ó, faz a contagem. 84, né? O número atômico. 2 mais 8, 10. Mais 18, 28. Normal. Pode ainda seguir que tem elétrons suficiente para fazer a distribuição na próxima camada. A N, 32. Como não é a penúltima camada ainda, né? Que 28 que deu aqui mais 32... dá 60, então não chegou na penúltima camada. Pode jogar os 32 aqui normal. Ó, só para conferir. 32 mais 18, 50, mais 8, 58, mais 2, 60. Faltam 24 elétrons. Agora sim que você começa a usar a regra. Você poderia jogar os 24 aqui? Poderia, se não fosse utilizar a regra da penúltima camada, que só pode, no máximo, ter 18. Como você vai ter que utilizar a regra da penúltima camada, 40, 50... 60, faltam 14, faltam 24. Você vai ter que fazer essa distribuição, né, usando a regra da penúltima camada. A penúltima camada do elemento só comporta no máximo 18 elétrons. Então você vai ter que usar os 18 elétrons. Ó, para você lembrar, você faz isso. Eu vou botar aqui 32, bem pequenininho. Mas como você vai usar a regra? Ó, esses 32 que você... esses 24 que você poderia jogar aqui, que é o restante da distribuição do elétron. Esses 24 que você poderia jogar aqui, você vai excluir e só vai colocar 18. Porque é o máximo que a penúltima camada dele comporta. Somando novamente, 10, 40, 50, 60, 78. 78 para 84, restam 6. A última camada de cada elemento pode comportar até 8 elétrons. Logo, como só restou 6, você vai jogar ele, né, para cá. Vamos lá? 2 mais 8, 10. Mais 18, 28. Mais 32, 60. Mais 18, 78. Mais 6, 84. E aí está completa a distribuição de polônio. Vamos para o flúor. O flúor, o número de massa atômica do flúor é pequenininho, são 9. Então não há, né, quebra-cabeça aqui, só você botar os dois, sobram 7. Vem para cá. E aqui é a última, ó, penúltima, e aqui é a última. A última só pode comportar no máximo 8, então 7 está suficiente, está de boa. Agora suponhamos que em vez de ser 9, aqui ó, ele fosse 11. Se fosse 11, você poderia fazer isso aqui, essa distribuição, dessa forma, 2, sobram 9. Não pode. Porque aqui, a camada L, só comporta 8 elétrons. E, por coincidência, essa camada L acaba sendo também a última camada de flúor. Como ela só comporta 8, você teria que jogar os 8 aqui e jogar o restante para a próxima camada. Ficaria assim. Esse aqui é se fosse 11 o número atômico desse elemento. Mas como não é o caso, né, são 9, não tem problema nenhum de estar utilizando regra. Por último aqui vamos ver o argônio.
Argônio. Argônio, o número atômico dele é 18. 2, 8, 10. Sobram 8. Aqui, por coincidência também, a última camada tem que ter 18. Repare, a penúltima e a última. A última camada tem que ter no máximo 8 elétrons. Como a somatória anterior das duas camadas deram 10, e a última tem que ter no máximo 8, e coincidentemente sobraram 8, logo não vai ter problema algum em você colocar seus 8 aí na camada M. Vamos ver outro exemplo aqui, né? Se fosse, deixa eu ver aqui um elemento, o estrôncio. Olha o nome estranho. Vamos ver o estrôncio. Repara que o estrôncio, vou colocar aqui esse verdinho aqui. O estrôncio é SR. O número atômico dele é 38. Como ficaria essa distribuição? Vamos lá. 2, 8, 10, mais 18. Né? Você faz a continha para saber se já está chegando próximo da penúltima e da última. 2 mais 8, 10, mais 18, 28. Ainda restam 10. Como é a penúltima camada, a última camada pode ter no máximo 8. Aqui já é a penúltima, então se você percebeu que só está faltando 10, logo essa aqui que você já preencheu é a penúltima. E a última é a camada N. 2 mais 8, 10, mais 18, 28. Para 38 faltam 10 elétrons. Você não pode chegar aqui e jogar os 10, porque lembra da regra da última camada. A regra da última camada só pode ter no máximo 8 elétrons. Tem que vir aqui e fazer isso, ó, jogar 8. Vai restar 2. Os 2 que sobrar você joga para a camada O, para poder complementar o estônio, viu? E assim fica dessa forma. 2, 8, 18. Em vez de ser sido os 10 aqui, você só pode colocar 8, que é a última camada. E o que sobrar você joga para a camada seguinte. Pronto, essa aqui foi a parte de distribuição eletrônica. Então, aqui está a distribuição. Vou passar outra aqui rapidinho, mas não agora de distribuição eletrônica. Em sim, identificar se aquele elemento ali ele é um isótopo, isóbaro ou isótono. Vamos ver aqui. Vou usar o mesmo exemplo que a gente utilizou na aula. Para você saber se ele é isótopos, isóbaros ou isótonos, você tem que, consequentemente, comparar um elemento com o outro. Todos esses elementos aqui em cima são fictícios, né? O boro, a letra B, que representa o boro, até existe, né? E o C de carbono existem. Mas os números atômicos e números de massa são números fictícios apenas para representação de atividade. Na primeira parte temos um isóbaro. Veja aqui, o elemento B e o elemento E. O elemento B tem uma massa atômica de 91, o elemento E 93. O número atômico de 91 e número atômico 93. E massa atômica, né, que é o número de massa, é 234 e 234. Logo, eles possuem o mesmo número de massa e o número atômico diferente. Se eles possuem o mesmo número de massa e número atômico diferente, ele é um isóbaro. Do lado aqui, o elemento D e o elemento E. Número atômico 92, 93, número de massa 233, 234. Perceba que já tem uma diferença do número de massa. Então, se ele tem número de massas diferente, ele é um isótono, porque os números de nêutron dele são iguais. Como é que você faz para saber se o número de nêutrons dele é o mesmo? Simples, é somente você pegar o número de massa e subtrair pelo número atômico. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Aqui eu não consigo escrever porque já está na imagem. Mas aqui, ó, 233 menos 92 vai dar... Deixa eu ver aqui rapidinho. 233 menos 92 vai dar 141. E 234 menos 93 vai dar 141. Logo, a subtração aqui, essa conta de subtração do número de massa desse elemento D menos o número atômico dele vai dar 141, como assim também a subtração desse elemento E, número de massa menos número atômico, vai dar 141. Logo, eles possuem o mesmo número de nêutron, porém número de massa e número atômico diferentes. E assim ele é classificado como um isóbaro. E o próximo aqui temos o outro exemplo. Não encontrei exame, barão. Temos outro exemplo aqui, né, de elementos. Um elemento A com número atômico 90 e número de massa 232, e o elemento C com número atômico 90 e número de massa 233.
Perceba que ele possui os mesmos números de massa, o mesmo número atômico e número de massas diferente. Logo, como ele possui o mesmo número atômicos e o número de massas diferente, ele será considerado um isótopo. Então, aqui estão as 3 representações de cada um desses tipos. Pode ter na prova algo desse tipo? Pode. Então, esqueça o elemento que vai estar. Pode ser representado por qualquer letra. Ou também pode ser representado por um elemento mesmo. Como a gente viu lá nas atividades nos slides, o exemplo do carbono. A resposta aqui embaixo, que está em vermelho. Aqui foi apenas na hora da aula que eu perguntei, né? Pedi para que quem estivesse na aula identificasse como isótopos, isóbaros ou isótonos. Mas a resposta de cada um desses quadrinhos aqui é o que está em vermelho.